Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É uma edição de notícias resumidas para você. São notas que você vai ouvir e não vai ficar entediado, porque não são muito duradouras, né? São rápidas, notas importantes do município de Colatina, municípios vizinhos, do estado do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, tá bom? Então é o Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, dia 19 de setembro de 2019. Tem muitas notícias, né? Inclusive, eu gostaria até de passar umas manchetes dos jornais para você. Eu tenho aqui o jornal da segunda-feira. Eu acho que eu não passei essas manchetes para vocês, deixa eu ver aqui. É importante passar porque os jornais impressos, pouca gente lê. Eu já fiz uma pesquisa, pouca gente compra e lê os jornais impressos, então é importante passar. Então, eu tenho aqui o jornal de segunda-feira de A Tribuna. Olha só a capa, o que diz. Caixa abre mais cedo para os saques do FGTS. Quer dizer, abriu naqueles dias, né, na segunda e terça. Frango de Cássio tira Flu da zona de degola. Ganso comemorou após marcar o gol da vitória do Flu sobre Cabo Friense por 1-0 em Brasília. PM aposentado é morto a tiro na frente de casa em Vila Velha. Adilson Piatavinha, de 68 anos, ele lavava seus veículos quando dois homens armados, um deles encapuzado, chegaram e anunciaram assalto. Ele teria reagido e um dos criminosos atirou, fugindo com o carro da vítima, que morreu no pronto atendimento da Glória. Esse crime chocou muito, né? Chocou muito mesmo. Também no jornal da segunda, carreta derruba fio em avenida e mata engenheira. Então, apenas notícias dos jornais impressos, porque às vezes é importante a gente saber o que os jornais impressos estão publicando, né? Porque senão passa despercebido, a gente não sabe nada, né? As coisas vão acontecendo, nós ficamos sem ter ideia daquilo que está sendo divulgado, né? Vamos lá agora, deixa eu ver aqui, eu gostaria até de passar para vocês também algumas manchetes, não só da Tribuna, mas também de A Gazeta, do domingo. Domingo também tivemos notícias interessantes e eu não passei ainda para vocês essas informações. Vamos lá, então, aqui na Tribuna de domingo, olha o que foi publicado. Flamengo, melhor time, né, do Flamengo da era dos pontos corridos. Gabigol comemora com entusiasmo seu gol que garantiu a vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Santos e a liderança do Campeonato Brasileiro. Novos tratamentos para 15 doenças da vida moderna. Uma das novidades é uma técnica desenvolvida no Espírito Santo para evitar a arritmia cardíaca, doença que atinge 3% da população, principalmente por causa dos maus hábitos e do estresse. Brincadeira ou bullying? Também é uma manchete do último domingo de A Tribuna. E ainda, negócios que faltam em 40 bairros da Grande Vitória. Indústria lança celulares, TVs e eletrodomésticos para o fim do ano. Deixa eu ver mais aqui. Estado tem recorde de pessoas que moram sozinhas. Achei interessante também essa manchete e esta notícia de A Tribuna no último domingo. O Estado do Espírito Santo com recorde de pessoas que moram sozinhas. Redes sociais prejudicam quem faz dieta para emagrecer, aponta a pesquisa. Deixa eu ver aqui. O Cláudio Humberto é um comentarista, é um colunista do jornal A Tribuna. Ele diz o seguinte: antes tida como instável, a ministra Damares se tornou das mais importantes do governo. Outra notícia é da coluna do Gilmar Ferreira. Ele diz o seguinte: o retorno do Brasileirão será marcado pelo drama dos tricolores para escapar do rebaixamento. A Tribuna de domingo, veja bem o que saiu na capa.
O papel, a Tribuna não, agora a Gazeta de domingo. O papel da burocracia na lentidão da máquina pública. Na era da tecnologia, os processos ainda são via papel. Frase de arquiteto que busca autorização de prefeituras para seus projetos mostra os transtornos dos trâmites para quem lida e precisa do serviço público. Pintura no Maraca. O incrível Gabigol, com golaço do craque, o Fla vence o Santos e termina o primeiro turno na liderança. Arte, meditação e esporte contra a depressão. Com fotografia, Ana Carolina Rangel, de 20 anos, conseguiu enfrentar a doença. Minha válvula de escape. Leonel Ximenes, a coluna de Leonel Ximenes diz o seguinte: empresas não estão recebendo bem projeto de concessão da BR-262. São algumas manchetes, não dá para a gente falar tudo, né? E agora eu gostaria, inclusive, de falar as manchetes de ontem da Tribuna e a Gazeta, né? Vamos lá, porque é importante para você que acompanha aqui o Web Jornal do Paulo Maciel, desta quinta-feira, dia 19 de setembro. Vamos lá no painel. A Tribuna, né? Na coluna painel, a Tribuna de ontem, dia 18, quarta-feira. Fla é inexplicável, diz Gabigol. Tem mais aqui. Faculdades oferecem 18 mil bolsas com desconto de até 75%. No estado, são 50 instituições de ensino superior que participam do programa de bolsas para quem quer estudar ainda neste semestre. Há chances, inclusive, para a modalidade à distância. Meu filho foi desafiado em jogo da morte na internet. A empresária Regina Bretas, com um filho de 7 anos, que durante jogo no celular foi convidado a passar um barbante grosso no pescoço 3 vezes e puxar. Olha o perigo, gente, né? Desses jogos na internet. Cuidado, você que tem seu filho, você que é responsável por seu filho e sua filha, tome cuidado, não deixe acessar livremente as redes sociais, porque é muito perigoso. A internet tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim também. Órgãos públicos vão cortar vagas de estágio e demitir terceirizados. No caso do governo estadual, estão sendo reavaliados contratos com terceiros. Novidades que vão chegar aos supermercados e padarias. Cobrador é preso, acusado de abusar de 3 passageiras no Transcol. Deixa eu ver mais aqui. Agora, estas foram as manchetes de ontem de A Tribuna. Agora vamos ver a Gazeta. Deixa eu ver a capa de ontem. Eu não falo de hoje porque este web jornal, eu fecho ele antes do dia acontecer. Antes de começar o dia de hoje, né, que é quinta-feira, dia 19, eu já fecho o meu jornal para que vocês tenham todas as notícias fresquinhas aí. Então, por isso que eu não tenho ainda os jornais impressos de hoje, porque eles circulam mais tarde. Vamos lá, a Gazeta de ontem: Defensoria pede à Justiça transferência de pacientes do infantil. De acordo com o órgão, mandado de segurança contra o secretário de Saúde é para evitar uma tragédia similar à do Rio, que deixou 14 mortos. Vítima de incêndio, Jonathan inicia treino físico no Flamengo. Olha o Jonathan aí, o capixaba, iniciando já o treino no Flamengo. Boa sorte, Jonathan. Crise do petróleo. Posto que fizer reajuste abusivo de preço pode ser punido. Novo álbum, Alegria, de Zeca Pagodinho, com toque de crítica política. Perda de mandato. Justiça determina cassação de 8 dos 9 vereadores de Muniz Freire. Leonel Ximenes. Pedágio da terceira ponte é recorde em julho. R$2.577.000. Vitor Vogas. Casagrande quer evitar saídas de Rigoni Majeski, do PSB. Beatriz Seixas. A coluna de Beatriz Seixas diz o seguinte: ataque à refinaria. Até numa situação como essa, ao lado cheio do copo. Mutirão de limpeza na UFES. Após corte do MEC, alunos vão se unir para garantir o uso de salas e banheiros.
Agora nós vamos a outras notícias resumidas para você que acessa o Web Jornal do Paulo Maciel desta quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Vamos lá? Olha aqui, notícias resumidas para vocês. Olha, a feira da CAPES está acontecendo, hein? Está acontecendo na Serra, em Carapina. A feira da CAPES, que é chamada de Pan Show, a CAPES Pan Show. Começou na terça-feira, a abertura, então, foi na terça-feira. Você está convidado a visitar, né? E sim, se informar melhor e visitar. Olha, no sábado será o Dia da Árvore. Atenção, os ecologistas é que gostam, né? Dia 21, sábado, Dia da Árvore. Ciclistas vão fazer uma caminhada não, fazer uma pedalada, né? Vão fazer uma pedalada aqui por Colatina, na Avenida Beira Rio, lá no finalzinho, onde é chamada também de área verde da Avenida Moacir Dalla. Vai haver um evento lá, tá bom? Eu já passei essas notícias aqui no meu blog. Então, pedalada com ciclistas e vai haver caminhada também. Muita gente a pé caminhando lá pelo finalzinho da Avenida Beira Rio, em Colatina. Olha, essa notícia aqui eu tenho que falar para você, porque mais um morto na Rodovia do Sol. Rodovia do Sol em Vila Velha, gente. Porque a gente está sempre falando aqui sobre mortos na Rodovia do Sol. E tinha dado até um tempo que eu não falava sobre letalidade em acidente de trânsito na Rodovia do Sol. Mas agora surgiu uma morte. A Guarda Civil Municipal de Vila Velha informou que um motociclista morreu e outro ficou ferido na noite de terça-feira, na Rodovia do Sol, na cidade de Vila Velha. Houve a colisão de uma bicicleta, aliás, de uma motocicleta. Desta vez foi uma motocicleta, porque em tempos anteriores, ciclistas é que morreram. Desta vez foi um motociclista. A bicicleta colidiu com um Fiat e provavelmente uma caminhonete. Um outro veículo também teria batido na moto. A pessoa que morreu foi Elvis Alves Santos, de 29 anos. Nossos sentimentos à família desse motociclista que morreu na terça-feira à noite na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Um carro capotou, gente, na Praia da Costa na mesma noite, hein? Um carro capotou, mas não há informações de vítimas nem muitos detalhes, né? Outra notícia aqui que eu acho importante também passar é sobre o álcool, o alcoolismo, o etilismo, que atinge muitas pessoas em nosso país e no mundo todo, né? O mundo todo, ninguém escapa. Qualquer classe social pode ser vítima do alcoolismo. E o álcool, inclusive, segundo as informações de especialistas, está relacionado a 200 tipos de doenças. Você sabia disso? Eu achei exagerado aqui, mas são os especialistas que dizem que o álcool está relacionado a 200 tipos de doenças. Inclusive, houve palestra em Vila Velha, eu vi essa divulgação com uma reportagem da televisão, acho que foi TV Gazeta, em Vitória, falando sobre uma palestra sobre a dependência do álcool, que muita gente tem e às vezes não quer admitir. A palestra foi com o psicólogo e professor Rubens José Loureiro. Ele, inclusive, atuou durante 30 anos no HPM, Hospital da Polícia Militar, em Vitória. Nós desejamos sempre que aquelas pessoas que têm a dependência alcoólica se recuperem. Eu já tive também, sei o que é isso, não é fácil. E às vezes você precisa de uma clínica, outras vezes precisa do apoio familiar, outras vezes você, com a sua espiritualidade, se ela for bem forte, né? Deus faz um milagre em sua vida. Mas tem que ter uma espiritualidade muito forte, né? Uma entrega muito grande. Aí você vai obter esse livramento, essa escravidão, você sai dela, escravidão do álcool, você sai dela pelo milagre divino, que acontece como aconteceu comigo. Olha, em Iuna, gente, o que aconteceu em Iuna, hein? Um preso, ele abriu a sua algema com um grampo de mulher. Aqueles grampos que as mulheres colocam no cabelo. A mulher, acho que a esposa dele levou esse grampo para ele, ele conseguiu abrir
a algema. Ele estava algemado e conseguiu abrir a algema, lá em Iuna, no município de Iuna. Esse preso conseguiu abrir a algema. Como é que pode, gente? Abriu a algema. Um grampo que a mulher dele levou lá e deu para ele. Olha aí, ele já estava tramando. E depois que ele abriu a algema, a delegacia estava funcionando provisoriamente no primeiro andar de um prédio onde no subsolo funciona uma padaria, uma panificadora. Então, o preso lá de cima do primeiro andar, neste prédio onde funciona provisoriamente a delegacia, depois que ele conseguiu, com o grampo de cabelo da mulher, se livrar da algema, ele pulou do primeiro andar, foi lá na janela, pulou do primeiro andar, bateu em cima de uma viatura da Polícia Civil, mas o dono da padaria, o dono da panificadora, não se fez de rogado, não. Ele segurou o transviado da lei. Esse desviado da lei. O dono da padaria, o proprietário do estabelecimento, segurou e a Polícia Civil, então, colocou a mão de novo no meliante, que estava fugindo, e ele pulou do primeiro andar em cima de uma viatura. O que passa pela cabeça de um criminoso, né, gente? Minha Nossa Senhora. Agora está encrencado mais uma vez. Eu acho que agora, além do crime normal dele, eu acho que tem agora tentativa de fuga e também dano a patrimônio público, porque fez um dano à viatura, pulou em cima da viatura da Polícia Civil, que é um patrimônio público, pago por nossos dinheiros, nossos recursos, nossos din-dins. Não é fácil, né? Pois é. Olha, na Avenida Brasil, em Colatina, um acidente sem letalidade. Sem letalidade quer dizer, não houve morte. Então, na Avenida Brasil, em Colatina, houve um acidente na altura ali de um quebra-mola. Tem um quebra-mola nessa Avenida Brasil, no bairro Maria das Graças, em Colatina, e houve 2 acidentes, pelo menos na última terça-feira. 2 acidentes foram registrados na altura de um redutor de velocidade, popularmente conhecido como quebra-mola. Um motociclista, ele bateu no quebra-mola, porque parece que ele não viu o quebra-mola, apesar de ter placa lá, a prefeitura diz que tem 1 mês ou mais que tem a placa, eu acho que ele não viu a placa, ele bateu, chocou-se mesmo, deu aquela levantada no redutor de velocidade e a moto foi bater num muro mais à frente. Um dos motociclistas. Teve um outro também que se acidentou. Os moradores dizem que esse quebra-molas, esse redutor de velocidade, era uma reivindicação antiga da comunidade do bairro Maria das Graças, porque ali tem uma curva e os motoristas e motociclistas empreendem muita velocidade, uma alta velocidade, na verdade, enquanto que a velocidade máxima permitida é de 40 km, mas ninguém cumpre esses 40 km. Então, os moradores que falaram disseram o seguinte: era necessário mesmo o redutor de velocidade, porque ninguém cumpre os 40 km, todo mundo passa aqui numa alta velocidade. Mas, nesse momento, o que nós temos que registrar são 2 acidentes após a instalação do quebra-molas com motociclistas. Preste atenção, motociclistas. Há muitos motociclistas que, inclusive, dirigem, pilotam, conduzem o seu veículo em alta velocidade, muitos também sem a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e muitos até embriagados. Então, é uma situação difícil a gente entender o ser humano, A gente também não pode só culpar autoridades, não. O ser humano é muito controverso. Vamos lá, olha, eu falar em motocicletas, 460 mortes de janeiro a julho no trânsito no Espírito Santo. É muita morte, né, gente? 460 mortes de janeiro a julho no trânsito no Espírito Santo. E 50%, a metade de tudo isso, são de motociclistas, cuja idade varia de 17 a 25 anos. Olha aí, jovens
morrendo no trânsito. Pegam uma moto, pensam que são donos do mundo. Não é assim, né, que se deve viver, não. Eu sei que o jovem está sempre com um punhado de hormônios dentro do corpo, muita adrenalina, né, muita serotonina. Está com tudo, jovem, né? Está com todos os hormônios a toda prova, em toda a movimentação, mas tem que pensar um pouco, senão você perde sua vida antes de conhecer a vida propriamente dita. Olha aí, né? Metade dos 460 mortos de janeiro a julho no trânsito, metade é formada por jovens entre 17 e 25 anos, condutores de motocicletas. Muitos, inclusive, sem a carteira nacional de habilitação, outros de carona. É um dado que a gente tem que falar, até porque tem a Semana Nacional do Trânsito, que está sendo comemorada, né? Tem evento em Colatina, inclusive, sobre trânsito, neste fim de semana, no sábado. Por isso é importante a gente cada vez mais tocar nesse assunto. Porque tudo depende de conscientização. Não adianta esse negócio de dar mais aulas, dar mais instrução, dar mais multa, colocar mais radar, não adianta, gente. Depende de conscientização. Se você não tiver conscientização, não adianta. Você vai fazer a coisa e não tem jeito. Olha, um projeto, inclusive um projeto que eu gostaria de falar aqui, que eu achei interessante, é um projeto do sistema penitenciário que é feito em parceria com a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, a APAE, que cuida de deficientes, né, portadores de deficiência. Esse projeto penitenciário consiste em colocar os internos das prisões, aqueles, logicamente, que podem fazer jus desta saída, colocar os internos para ajudar os alunos deficientes na ecoterapia. Então, eles seguram os cavalos para os alunos deficientes, portadores de deficiência, né, cavalgarem. Eles seguram o cavalo, né, vai segurando, e os aluninhos da APAE, né, sobre o pelo do animal, vão cavalgando com a segurança daquele, né, detento que fez jus àquela saída da cela. Porque, logicamente, que não são quaisquer detentos que vão fazer jus a esse trabalho de lidar com crianças, né? Deve ser aqueles detentos que já estão prestes a sair do sistema penitenciário, fizeram crimes mais leves, né? Então, é algo que eu acho interessante. Então, eles participam da ecoterapia aqui no Espírito Santo. Agora, uma coisa que eu nunca me canso de falar, já falei isso aqui outras vezes, o detento, gente, tem que trabalhar. Todo detento tem que trabalhar. Antigamente tinha a tal da colônia agrícola, né? Colônia penal agrícola. Então, se não for a colônia penal agrícola, se não for o trabalho agrícola no campo, né, sei lá, hortas, não sei como é que é o sistema que poderia ser implantado. Mas isso aí é para ser discutido, mas já era para ter sido implantado. Em Colatina tinha os detentos aqui que faziam bloquetes, já é outro sistema, né? Em Linhares também tinham detentos que trabalhavam com móveis. Então, o preso tem que trabalhar. Uma vez eu fui com um parente meu, que é policial civil, eu fui com ele a uma penitenciária. E lá, os presos que tinham um bom comportamento atuavam com a eletrônica, mexiam com a parte eletrônica. Então, esse parente meu me levou lá para fazer uma visita e eu achei interessante. Mas ele dizia para mim, não, esses presos são aqueles mais bem comportados, crimes mais leves. Então, eles faziam um trabalho lá na eletrônica. Hoje em dia, eu não sei se isso é factível, trabalho eletrônico, mas naquela época foi. Mas pode-se fazer um trabalho bruto mesmo, um trabalho, esse trabalho braçal, como bloquetes, né, esses bloquetes de calçamento de ruas, de pavimentação de ruas, né. Eu acho que poderiam fazer também lajotas, né, blocos de construção, de paredes, e outros tipos de projetos que
possibilitem tirar da cabeça deles os projetos de fuga, os projetos de maledicência, né? Ou mesmo a cabeça vazia. Então, eu acho que toda prisão, toda penitenciária, o preso tinha que trabalhar para pagar por aquilo que ele fez, né? Como uma obrigação deveria ser. Até ele ia agradecer, o detento ia agradecer. Poxa, fiquei lá, mas aprendi alguma coisa, trabalhei e agora vou sair sabendo uma profissão, né? Tendo como comprovar que eu me ressocializei, como é a palavra que as pessoas gostam muito de dizer. Bem, agora aqui deixa eu falar essa nota aqui. Uma coisa que eu estava vendo também, essa questão do som alto de veículos. Gente, isso é terrível. Tem comunidades aqui no Espírito Santo, moradores de bairros de várias cidades que reclamam do som alto de veículos. Tem veículo que tem aquele surround, chamado surround, que você coloca ali, se você coloca numa altura X, ele estremece até o imóvel onde a pessoa está. Se passa um carro daquele com surround, numa determinada altura, estremece até o imóvel. E eu não sei por que as pessoas gostam de andar naquela altura, né? É realmente um som, né, estridente. Então as pessoas têm que ter bom senso, né? Essas motos, por exemplo, motocicletas, elas não fazem aquele barulho que muitas delas saem pelas ruas provocando. Tem motos aí que saem com um barulho que eu vou te contar. Aquilo é uma adaptação, elas não saem da fábrica daquele jeito, não. É uma adaptação que o motoqueiro coloca para fazer barulho, né? Aquele ruído enorme do escapamento, né? Que é chamado de silencioso, mas acaba sendo, né, um barulhoso, né? Um órgão barulhento, não é fácil, né? Pois é, gente. Festas, por exemplo, as pessoas têm que ter cuidado. Tem uma intensidade de decibéis permitida e tem outra intensidade que não é permitida. Então, as pessoas, tudo isso é através do bom senso. Através do bom senso, barulho demais, em determinada hora. Não dá, gente. Não dá para se permitir. No bairro Colúmbia, gente, eu quero falar sobre isso aqui. Olha, uma morte aconteceu em Colatina. Uma morte aconteceu em Colatina e eu gostaria de falar porque é algo que a gente sabe e tem que divulgar. Talvez até mesmo para que as pessoas se contenham mais quando estiverem em cima de duas rodas, né? Na motocicleta, ou mesmo em cima de 4 rodas, como no automóvel. No bairro Colúmbia, às 21 horas da última terça-feira, houve uma morte. Um motociclista morreu, motociclista de 41 anos, numa colisão na BR-259. Nossos sentimentos à família, né, do Flaviano Rasch Tresman, que morreu num acidente no bairro Colúmbia. Infelizmente, né, ele não resistiu aos ferimentos e morreu, esse motociclista que trafegava pela BR-259. Olha, mais uma notícia, e uma senhora que morreu, Dona Maria de Lourdes, morreu em Ecoporanga, gente, um crime que abalou toda a comunidade, uma senhora de 73 anos. Ela morreu numa comunidade interiorana, rural, lá de Ecoporanga, e a polícia está pedindo que a comunidade envie informações anônimas pelo 181, é o telefone da Polícia Civil. Já tem um suspeito de 20 e poucos anos detido. E parece que já tem um suspeito de 20 e poucos anos que foi detido, mas deve haver mais gente envolvida, e inclusive fala-se até que pode ter havido aí, né, um ato de violência sexual. Então nós temos que esperar para ver essa investigação terminar, mas por enquanto o que nós pedimos, né, a comunidade pede, a Polícia Civil pede, é que quem souber de algo ligar para o 181, que é o telefone da Polícia Civil, porque um crime desse não pode passar impune. Tá bom? Vamos ajudar. Olha, essa notícia aqui, olha, uma operação policial integrada
em Aracruz, PM e a Polícia Civil, uma operação integrada, 35 policiais envolvidos, 12 viaturas, e foram apreendidas munições, drogas, uma arma, radiocomunicadores. Olha que importante, hein? Foi a 9ª operação desse tipo em Aracruz. Então, 6 prisões aconteceram. Isso foi ontem, na quarta-feira. Na quarta-feira, ontem, em Aracruz. Parabéns aí à Polícia Civil, Polícia Militar e outros entes da segurança pública, né? Essa operação de ontem aconteceu na Vila do Riacho, né? Na Vila do Riacho, em Aracruz, e foi pela manhã, logo pela manhã. Então, eu acho que é interessante a gente divulgar, porque o número de homicídios, segundo o delegado informou, segundo o capitão também da Polícia Militar, o número de homicídios caiu, né? Porque essa questão de drogas é ligada aos homicídios também. Porque o pessoal ligado às drogas costuma eliminar seus desafetos. Então, eles praticam muitos assassinatos, muitos homicídios, e quando se combate o tráfico, reduz-se também o número de homicídios. Tanto é que, segundo essas duas autoridades, o capitão e o delegado, o número de homicídios em Aracruz vem caindo. Olha, tem festa em São Mateus, começa hoje, hein? Parabéns, mateenses! Festa da cidade de São Mateus, aniversário da cidade de São Mateus, vai até domingo. Começa então nesta quinta-feira, hoje, portanto, a festa de aniversário de São Mateus com muito espetáculo, muita alegria, muita festa mesmo, né? Muita música. Hoje começa e vai até domingo, uns 4 dias, hein? Quinta, sexta, sábado, domingo. 4 dias de festas aí em São Mateus. Parabéns pelo aniversário da cidade, né? Se eu puder, estarei aí para participar de pelo menos um dia da festa de São Mateus, que é um local muito animado para festa, né? O povo aí é muito festeiro. Outra notícia, olha, a prefeita de Presidente Kennedy, Amanda Quinta, ela foi solta, né? A justiça aceitou os requerimentos, as ações, né, os pedidos dos advogados da prefeita, e ela foi solta. Então, o processo deve continuar correndo. Ela foi acusada de corrupção e agora, depois de estar detida desde o mês de maio, agora ela teve o seu pedido de soltura aceito pela justiça, mas o processo ainda continua, né? A prefeita ainda deve responder pelas denúncias, pelas acusações. Olha, no bairro São Brás, em Colatina, eu fiz uma filmagem no bairro São Brás, em Colatina, ontem, naquela região onde será feita uma obra de encostas, de contenção de encostas e também estabilização. Contenção quer dizer para segurar as encostas, aquelas partes de terra muito íngremes, né, muito declivadas. Então, vai ser feita essa obra de contenção de encostas e estabilização na rua Cláudio Saqueto, bairro São Brás, em Colatina. Então, eu fiz um pequeno vídeo ontem, estive lá, fazendo uma visita, e está aí no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, e você pode ver no canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Você pode, né, entrar aí e ver obra de encosta na rua, no bairro São Brás, em Colatina, né? Você vai ver esse vídeo que eu fiz. Momentaneamente o local está sendo coberto com lonas plásticas para evitar maiores problemas se vierem as chuvas, ainda mais que nós estamos perto da primavera, né? A primavera começa agora já, dia 22, domingo tem início a estação do ano da primavera brasileira. Então é importante fazer esse registro. Olha, Rondônia e Espírito Santo. Quero mandar um abraço aqui para o nosso colega
de reportagem, né? O colega sim, porque é da mesma profissão. O Felipe Lemos, da TV Gazeta do Espírito Santo, porque ele é um jovem muito competente. Eu tenho assistido aos jornais que ele apresenta há muito tempo, né? Tenho visto, e ele é um jovem muito competente e agora vai ter a chance de apresentar, pelo menos durante um dia, o Jornal Nacional ao lado de uma repórter de Rondônia. Então serão 2 repórteres, 2 jornalistas de estados bem distantes um do outro. Rondônia lá no extremo norte e Espírito Santo aqui no sudeste do Espírito Santo. Felipe Lemos e uma repórter, né, lá de Rondônia, da afiliada da Globo. Então, quem diria, né? Agora, um repórter aqui do Espírito Santo e uma repórter lá de Rondônia apresentando o Jornal Nacional neste sábado, dia 21. Deve ser uma alegria muito grande para um repórter fazer a apresentação deste, que é um jornal bem tradicional. Então, acho muito importante. E é também uma abertura, porque se a gente pensar que a Globo, né, há décadas atrás, nem sertanejo cantava em seus programas, né? Então, hoje, já houve uma evolução muito grande, uma abertura muito grande para, né, a parte mais popular, para o povão em geral. Então, parabéns aí ao Felipe Lemos por sua participação. Olha, tem palestra sobre incêndio no auditório do Saniar em Colatina hoje, hein? Nesta quinta-feira, às 13 horas. Você está convidado. Esses incêndios em vegetação rasteira que estão acontecendo em muitos lugares. Então, você está convidado, você que é colatinense, mora na região, no município, a participar dessa palestra para saber mais informações. Palestra sobre incêndio em Colatina, no Saniar, 13 horas, aberta ao público em geral. Vá lá, porque eu acho muito interessante saber os detalhes, o que pode, o que não pode. Aliás, incêndio não pode de maneira alguma, apesar de que tem pessoas que fazem queimadas em propriedades rurais, achando que com isso vai ser mais fácil o replantio. Isso é algo que eu não sou técnico para dizer, mas eu acho que quando eu vejo um incêndio numa floresta, mesmo que seja uma vegetação rasteira, eu considero aquilo muito perigoso, né? E não é uma coisa de bom senso, na minha opinião. Olha, deixa eu falar para você, a inflação dos últimos 12 meses, segundo o Banco Central, está em 3,43%. Temos também o salário mínimo em vigor, R$ 998. A taxa Selic, taxa oficial de juros do Brasil, a taxa Selic está calculada em 6%. Tá bom, meu amigo, minha amiga, você que acessa o Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Hoje também, quinta-feira, em João Neiva, vai ter uma reinauguração, hein? Uma reinauguração. A entrega das obras de reforma e ampliação da unidade de saúde de Cavalinho, no município de João Neiva. Será às 8 horas da manhã desta quinta-feira. Então, parabéns aí à comunidade de Cavalinho. As obras de reforma serão entregues nesta quinta-feira às 8 horas, tá bom? Parabéns a vocês, porque vocês merecem, né? Todo mundo merece uma unidade de saúde mais adequada aos tempos em que a gente vive, nos tempos atuais. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Shalom Adonai, quer dizer a paz de Cristo Jesus. Vem do hebraico essa expressão Shalom Adonai. Maranata ou Maranatá é do aramaico, dialeto de Jesus Cristo, quer dizer vem Senhor Jesus. É a segunda vinda de Jesus para nos levar para a eternidade. E El Shaddai é Deus onipotente, Deus todo-poderoso.
Ele proverá. Acredite.